Você já olhou para um animal e pensou, isso aqui não é de Deus? Talvez tenha sido uma centopeia no banheiro, um peixe abissal no documentário ou até aquele gato estranho do vizinho. Mas nada, e eu repito, nada, se compara ao tipo de criatura que andava por aí durante a pré-história. E não estamos falando de dinossauros famosos. Hoje o buraco é bem mais embaixo. Estamos falando de animais que parecem ter sido criados em um surto de criatividade do caos. Seres que desafiam qualquer noção de lógica, beleza ou delicadeza. Dentes maiores que facas de açougueiro. Mandíbulas capazes de triturar osso como a pipoca. Criaturas com corpo de tanque e alma de predador. Hoje, vamos conhecer 8 animais pré-históricos que parecem ter sido desenhados por alguma força sombria, ou pelo menos por uma natureza decididamente sem filtro. E sim, prepare-se, eles são reais. 1. Arctodus simus, o urso de cara curta. Começamos com o que parece ser o primo distante de um pesadelo, o urso de cara curta. Arctodus simus pode soar como um bicho que você encontraria num parque nacional, mas na verdade, ele era o maior urso terrestre que já caminhou sobre a Terra. Um verdadeiro monumento de músculos, ossos e mau humor. Ele viveu entre 800 mil e 11 mil anos atrás, ou seja, em termos evolutivos, ontem. Quando em pé, esse bicho podia chegar a mais de 3,5 metros de altura. Isso é mais alto que um poste padrão. E ele não era só grande, ele era rápido. Estudos indicam que graças às suas pernas compridas e corpo aerodinâmico, por assim dizer, esse urso infernal podia atingir até 50 km por hora. Se ele decidisse que você era o almoço, só te restava rezar para virar pedra. Ele competia com lobos gigantes, tigres dente de sabre e outros pesos pesados do Pleistoceno. E mesmo assim, reinava como um dos maiores predadores oportunistas do seu tempo. 2. Gorgon Nops, o rosto da górgona. Agora vamos voltar um pouquinho mais. Tipo 260 milhões de anos atrás, antes dos dinossauros sequer pensarem em existir. Já viu o Gorgon Nops, cujo nome, aliás, significa rosto da górgona. Sim, aquela mesma criatura da mitologia grega que transformava as pessoas em pedra. Essa fera tinha a cabeça desproporcionalmente grande, cheia de dentes afiados como ravalas e presas que ultrapassavam os 15 centímetros. Era como um cão infernal que decidiu fazer cosplay de dragão. Seu estilo de caça era direto. Avistar, morder, rasgar. Não dava tempo nem para gritar. Mas o que torna o Gorgon Nops ainda mais bizarro é que ele fazia parte de um grupo chamado Terápsidos, também conhecidos como répteis mamalianos. Ou seja, não era mamífero, nem réptil. Era um tipo de pré-mamífero mutante com tendências assassinas. 3. Andrewsarchus, o lobo hipopótamo. Se você acha que já viu animal estranho, calma. Apresento o Andrewsarchus, uma criatura que parece ter saído de um brainstorm entre um urso, um lobo e um caminhão de guerra. Apesar do visual de predador clássico, ele era mais próximo, genealógica e evolutivamente, de porcos e hipopótamos. Sim, isso mesmo. Essa besta colossal era um artiodáctilo, grupo que inclui os animais com o número par de dedos como ovelhas e camelos. E ainda assim, seu crânio tinha mais de 1 metro de comprimento, com dentição afiada feita sob medida para esmagar ossos, casco e provavelmente a esperança de qualquer presa. Estima-se que ele chegava a quase 4 metros de comprimento e pesava quase 1 tonelada. Um tanque peludo com fome. Bonito, né? 4. Arthropleura, a centopeia de sofá. Se você tem medo de centopeia, talvez queira pular essa parte. Ou não, talvez precise encarar. A Arthropleura era uma centopeia de 2,5 metros de comprimento. Não, você não leu errado. Ela era do tamanho de um sofá grande e vivia em florestas tropicais, rastejando lentamente com desenhas de patas segmentadas e uma carapaça blindada que deixava trilhas por onde passava. O mais irônico, ela era herbívora, ou pelo menos é o que dizem. Mas convenhamos, não precisa comer carne para ser aterrorizante. A simples ideia de cruzar com uma criatura dessas numa floresta pré-histórica já seria suficiente para criar uma religião nova. 5. Daeodon, o porco do inferno. Você achou que o porco era só um bicho simpático que vive se esfregando na lama e fuçando o chão?
Então prepare-se para conhecer o Daeodon, também conhecido como o porco do inferno. E não é exagero. Esse mamífero do período Mioceno, que viveu há cerca de 20 milhões de anos na América do Norte, podia chegar a 3,5 metros de comprimento e mais de 1,5 metro de altura no ombro. É, mais ou menos o tamanho de um cavalo, só que com cara de bulldozer, dentes de triturador e um hábito peculiar de devorar qualquer coisa que ousasse se mover. Apesar da aparência suína, o Daeodon não era um porco moderno. Ele pertencia a um grupo extinto chamado Entelodontes, que basicamente eram porcos demoníacos com a dieta de uma lixeira mutante, carne, planta, carniça, osso e até outros Daeodons. Tudo era lanche. Sua mandíbula era monstruosa, com laterais largas e ossos salientes que davam a impressão de bochechas musculosas. Não para fazer charme, mas para agarrar, triturar e destruir. Um misturador industrial com pernas. 6. Kelenken, a ave do terror. Se você acha que galinhas são meio assustadoras, espere até conhecer o Kelenken. Com quase 3 metros de altura e pesando mais de 150 quilos, essa ave carnívora da Patagônia é um lembrete direto de que as aves são, sim, dinossauros que não aceitaram o fim do mundo. O Kelenken fazia parte das chamadas aves do terror, e o nome não decepciona. Ele não voava, porque simplesmente não precisava. Era ágil, rápido e letal. Um velociraptor com penas, corpo de avestruz mal intencionado e um bico em forma de machado, projetado para despachar presas com golpes certeiros na cabeça. O mais impressionante, ele tinha o maior crânio de qualquer ave conhecida, e é justamente por isso que se acredita que ele podia abater pequenos mamíferos e répteis com facilidade. Se você cruzasse com ele em campo aberto, não dava tempo de pedir ajuda, só restava aceitar o inevitável. 7. Hyaenodon, a hiena primordial. Nome de hiena, alma de moedor de ossos. O Hyaenodon viveu entre o Eoceno e o Mioceno e foi um dos carnívoros mais letais do seu tempo. Diferente das hienas modernas, ele não era um canídeo, nem felino. Pertencia a um grupo extinto de carnívoros chamado Criodonta, que parece ter sido criado com um único propósito: mastigar tudo até virar pó. Uma das maiores espécies, o Hyaenodon gigans, podia medir 2,5 metros e pesar até 500 quilos. Sua cabeça era gigantesca e seu maxilar vinha equipado com uma dentição que mais parecia um set de ferramentas industrial. Cortava, rasgava e esmagava com facilidade. Ele foi durante muito tempo o predador mamífero dominante da Terra, até outros horrores como o Andrewsarchus entrarem na briga. Mesmo assim, o Hyaenodon permaneceu relevante, porque quando a sua marca registrada é a destruição completa de qualquer estrutura óssea, a concorrência pensa 2 vezes. 8. Amphision, o cão-urso. E fechamos a lista com chave de pesadelo. O Amphision, ou cão-urso, é o tipo de animal que parece ter sido criado por acidente. A mãe natureza provavelmente olhou para um urso, depois para um lobo, e pensou: e se eu colocasse os dois no mesmo corpo só para ver o que acontece? O resultado foi um predador que combinava a força e o peso de um urso com a agilidade e estratégia de um cão. Podia pesar de 400 a 600 quilos, medir mais de 2,5 metros e era capaz de correr, caçar e deliçarar como poucos. Não era urso, não era lobo. Pertencia a um grupo extinto chamado Amphissionidae, predadores de médio a grande porte que dominaram por milhões de anos vastas regiões da Europa, Ásia, África e América do Norte. Alguns estudiosos acreditam que o Amphision caçava em grupo, outros que era um predador solitário, mas o consenso é simples: onde ele passava, a paz acabava. Esses foram os 8 animais que sinceramente parecem ter sido criados em um dia particularmente sombrio da evolução. E por mais exagerado que pareça chamar esses seres de criados pelo diabo, é difícil pensar em outra explicação quando se olha para um porco gigante canibal ou uma centopeia do tamanho de um carro. Mas a verdade é que não houve maldade, houve adaptação, evolução
e caos natural. Cada um desses animais surgiu em um ambiente extremo, moldado pela necessidade de sobreviver, competir e dominar. Eles são provas vivas ou mortas de que a pré-história não era só brutal. Ela era criativamente insana. E é por isso que estudar esses seres é tão fascinante quanto assustador. Eles revelam um capítulo perdido do nosso próprio planeta, onde o impossível era só mais uma terça-feira comum.